E aí, pessoal, estamos de volta aqui no Som T de Jaleco, uma parceria entre o Jaleco e Som T, o seu canto de saúde e arte. Como parte do curso de introdução à batucada para os estudantes de saúde, de medicina e estudantes da área da saúde, nós temos aqui o personagem principal de hoje, é o tamborim, esse instrumento tão conhecido, tão divulgado nas baterias, nas batucadas, no carnaval, que esse ano vai ser virtual. E para falar do tamborim, nós temos aqui dois excelentes convidados, amigos, que são Manuela Rios, enfermeira, pesquisadora clínica e muito mais, batuqueira, e Sidon Silva, o homem do tamborim, do monobloco e percussionista das antigas. Ele vai falar um pouquinho sobre apresentar a gente esse instrumento. E eu vou começar por ela, né? Pela Manu. Claro. Manu, se apresenta aí. Ladies first, né? Não precisa ser não, é porque você estava aqui do meu lado. Manu, me conta como é que uma enfermeira vai vinda de Alagoas, eu ia fazer Marcelo, eu ia fazer piada, mas não vou fazer não. Filho de Paraíba, vamos ver se eu vou perder a piada. Como é que uma enfermeira do Alagoas vem parar no Rio de Janeiro e cai na batucada? Me conta sobre o teu trajeto profissional e esse elo antes de falar do tamborim. Fala de você. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Sempre um prazer enorme fazer parte de qualquer projeto que o Edu me convide, ele sabe disso. E eu vim para o Rio para estudar, para fazer residência em oncologia. E eu nem conhecia nada de bloco de carnaval nesse formato, né, que a gente está acostumado a ver aqui no Rio. E aí conheci o monobloco através de uma amiga da residência. E aí ela falou, tem oficina, vamos entrar. Eu falei, mas eu não toco nada. Mas justamente, é para quem não toca, é para quem não é músico e tal. E em 2007, assim, entramos na oficina. E 14 anos depois ela toca tudo. Para minha surpresa, eu descobri que eu tinha uma habilidade que eu nem sabia. Mas diga, é surpresa mesmo? Você é nordestina, né? Você nasceu em Maceió. Maceió. E, pelo que eu ouvi dizer, teu pai já é percussionista, toca pandeiro, toca outras coisas. É por acaso isso? Meu pai é pandeirista, toca vários outros instrumentos de percussão, mas eu mesma nunca tinha tocado absolutamente nada. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa. E você ouviu teu pai tocar? Ouvi minha infância inteira, foi muito musical, né? Muita música dentro de casa, tanto com festas, com rodinhas de choro, quanto com... Meu pai ouvia diversos estilos musicais. Mas realmente, assim, algumas vezes ele tentou me ensinar a tocar violão, mas nunca teve muita paciência, e eu também nunca tive muita habilidade com instrumento de corda. Mas quando eu entrei no monobloco, realmente eu descobri que não é que eu faço direitinho esse negócio. Bom, daqui a pouco eu já vou falar sobre o monobloco, Mulheres de Chico, que você é bastante ativa. Mas uma última pergunta aqui sobre a tua profissão, né? Você é enfermeira. Você continua sendo enfermeira? Continuo. Trabalha onde? Atualmente eu trabalho só no Hospital dos Servidores e faço plantões, trabalho no plantão noturno, inclusive. E a música é um agregador aí, é um que a gente desopila, né? É uma das coisas. Acabou virando um pouco profissão também, né? Porque tem um compromisso, tem uma responsabilidade, né? Como fazendo parte do Mulheres de Chico. A gente está mais de um ano sem fazer show, infelizmente, né? Por conta da pandemia. Mas é um compromisso, não deixa de ser uma profissão também. Tá, então uma pergunta. Dá para ser enfermeira e tocar? Dá para ser enfermeira, tocar, correr, pedalar, nadar, fazer yoga. Deu para ver que a moça faz muita coisa, né? Do meu lado aqui, Sidon Silva, um dos fundadores da Parede, Pedro Luiz e a Parede, vocês certamente conhecem, e do Monobloco, né? Que muitos dos convidados que vieram aqui são amigos em comum do Monobloco. Sidon, você vai apresentar para a gente o tamborim, mas antes de apresentar o tamborim, eu queria que você se apresentasse e dissesse quando é que você decidiu ser músico, como é que a música chegou na tua vida e dá para fazer outra coisa sem ser músico? Você, desde pequeno queria ser músico? Na verdade, assim, eu costumo dizer que é a música que me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a música, né? Com 15 anos de idade, tive que brigar muito em casa, né? Para ser músico. Assim, uma coincidência que o meu pai, aqui coincidência com a Manu, que meu pai era das Alagoas, de Palmeira dos Índios,
né? Quando a gente fazia show em Maceió, na época que tinha show, né? Manu já teve alguns shows com o pai dela lá do show do Monobloco em Maceió, e a gente já combinou, vamos a Palmeira dos Índios, ver lá o dia que a gente for. Nunca consigo me realizar, né, Manu? Essa viagem para Palmeira dos Índios, que eu fui lá por 3 anos, nunca mais fui. Eu sei que é um lugar meio brabo lá. Até uma mensagem, porque muitos dos alunos do Jaleco são de outros lugares, né? A gente fala muito Rio de Janeiro, Monobloco, São Paulo, vocês hoje estão na oficina em São Paulo, presencial, e Belo Horizonte, mas a origem do povo brasileiro, né, a miscigenação é muito grande. Então aqui a gente está diante, minha mãe paraibana, eu visitei a cidade onde minha mãe nasceu, que chama Areia, do lado de Campina Grande, interior da Paraíba. Já morei lá. Já morou em Areia? Não, em Campina Grande. Campina Meu pai Grande. trabalhou, era engenheiro, trabalhou lá dos 3 aos 4 anos, morei em Campina Grande. Bacana. Isso mostra a importância para o aluno de medicina de conhecer o seu país. Nosso país é muito rico. E quando a gente vai fazer uma anamnese, ontem eu estava dando aula online para alunos de semiologia do 5º período da UFRJ, e a questão era essa, identificação, identidade. Se nós buscarmos conhecer a identidade dos nossos pacientes, certamente nós nos tornaremos melhores profissionais, melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores qualquer coisa. Então, antes de falar do tamboreco, tamborim, Sidon, você batuca desde 15 anos de idade. Não, 15 eu decidi ser músico, né? Mas aí tive que brigar um pouquinho até me tornar profissional, né? Como é que foi isso? Por sorte, né? Pro meu azar na época, mas hoje em dia, cara, que foi uma sorte que eu fui, aquela coisa do alistamento militar, né? Você é obrigado a servir, né? E na época eu estava na vagabundagem, eu queria parar de estudar, que eu já queria ser músico, eu era muito revoltado, né? Casa, brigava muito, era muito revoltado. E aí, com 18 anos eu tive que servir na base aérea do Galeão. Aí nisso aquela minha revolta acabou, né? Que aí você entra no serviço militar, tu tem que ficar na sua, se o cara é superior a você falar que que ele tá certo, tu tá errado, tu não pode discordar, senão tu encana. Mas aí eu preenchi a ficha lá, músico percussionista. Porque senão eu teria ficado nas piores coisas lá, né? Aquela escala 24x24, né? Você serviu como músico? Não, aí exatamente. Aí quando você recruta, você passa o recrutamento. Quando você vai soldado pronto, que chama, né? S2 na aeronáutica, eu fui para a banda de música da aeronáutica, a banda marcial, né? Que fazia aquela parada de serviço. Todo dia troca a guarda, eu tocava caixa e a gente se juntava com a banda sinfônica quando tinha aquelas apresentações, aquela banda gigante de sopro. Mas aí deu meu tempo, eu meti o pé. Falei, cara, isso aqui não é pra mim não, isso não é vida. E eu, era muito revoltado. No final, o sargento lá da banda marcial falou, não, agora tu virou soldado exemplar, tu tem que engajar, fica aqui. Eu falei, cara, militarismo não é pra mim não, cara. Isso aqui, você não tem liberdade, isso aqui não é pra mim. Liberdade. A música, a essência do músico é a liberdade, sabe? De você tocar um instrumento, de você criar, sabe? É isso. Isso é a essência do músico. Mas aí, a gente, ontem, estava gravando aqui, não me lembro mais se foi o Celso ou o Ceará, mostrando o quanto que a disciplina do músico é necessária, né? Não estou falando de militarismo aqui, mas qualquer profissão, a gente sabe que a prática é muito fundamental. E será que esse não teria sido a tua introdução no caminho da música com uma disciplina organizada ou não teve? Não, na verdade, assim, o que serviu é que quando eu saí do quartel, eu cheguei em casa e falei, galera, agora ninguém vai me segurar mais, que vocês viram, fui lá, a música me salvou, senão eu teria ido pra tropa lá, pé preto, né, que a gente chama, que é aquela tropa, que é a galera que rala mais, cara, assim. Pé preto que suja... que é aquele boot, não, porque tem o boot marrom, né, que é os PQD, esses caras que são elite das Forças Armadas. Pé preto é aquela galera da ralhazaça, né, dentro das Forças Armadas. Aí, cara, quando eu saí, eu comecei a fazer aula de batera com o Elcio Cáfaro, um brother até hoje, um monstro assim, batera, e comecei a ser hold dele. Falei que assim, aí sendo hold do Elcio, eu comprei minha primeira batera importada, que não era que nem hoje em dia, que você vai a qualquer loja, tem instrumento importado, prato, era difícil, né? Aí tinha que recorrer a um mambeiro, né? O mambeiro demorava 3, 4 meses para trazer instrumento, você trazia tudo desmontado dentro do outro, tinha que montar tudo. E aí, cara, mas essa coisa da disciplina eu tô vivendo hoje mais, com 52 anos, assim, que assim, a bateria sempre foi minha paixão, assim, sempre foi, eu sou do rock, sabe, apesar da batucada pagar minhas contas aí algumas décadas, eu sou do rock, sabe, e a batera, assim, guitarra, baixo e batera é onde eu, sabe, é a minha expressão, onde eu consigo me expressar melhor nessa linguagem. É interessante porque quando a gente ouve alguns percussionistas famosos até, a gente ouve que a bateria muitas vezes é o instrumento que introduziu
a música como primeiro instrumento. Eu ia Sim. te perguntar isso. Qual instrumento você considera hoje que você toca? Tamborim, obviamente, você toca tudo, mas você é muito identificado no monobloco como o diretor dos naipe de tamborins, mais do que fundador do monobloco, até, né? Outra Sim. identificação. Mas você considera que o teu primeiro instrumento foi a caixa, foi militar ou foi a batera? Não, a caixa de criança, porque lá no MER, a gente tinha lá no MER, quando eu morava lá, mudei para a Zona Sul com 11 anos. Lá no MER tinha um bloco chamado Bacanas do MER, que eu nem sei se existe. E no carnaval a galera fazia aquele bloco. Aí a molecada fez o Bacana das latas. A gente pegava as latas e na parede depois, cara, a gente toca a lata, fazia instrumento de sucata. Então a gente dava o nosso jeito, a molecada. Mas aí eu lembro que uma grana que eu ganhei mulher que eu comprei uma caixa Veril. Meu pai me levou na Rua da Carioca, comprou a caixa. E caixa, assim, apesar de eu ser responsável pelo naipe de tamborim, eu acho assim, o negócio de ser responsável pelo naipe eu acho um saco. Eu gosto de tocar, o negócio de ficar dando ordem não é comigo. Eu gosto de fazer som, a Manu sabe a bagunça que é quando a gente tá junto, ali junto. Mas só que tem gente que, assim, entrando no negócio do naipe, tem gente que tá ali só pro bunda lelê. Eu costumo dizer que o bunda lelê é a consequência, né? A causa. Tá, então precisa Você estudar. Tem que praticar e, cara, e tamborim assim, é um instrumento que tem muito desenho diferente e tal. Então você tem que ir ali, cara, não entendi, vai, pô, pratica, vai. Então, pegando o gancho, você trouxe aí mais de um tamborim. Quer apresentar o tamborim para a galera? Vou A gente apresentar fala como aqui, ó. tamborim como todo mundo conhecesse. Então aqui, Vamos E é lá. uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. organizada, isso aí, porque assim, o tamborim nos blocos de sujo, né, que a gente chama aqui no Rio, é o instrumento que fica lá em cima do armário empoeirado o ano inteiro, chega no carnaval, o cara pega e tchá, 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 é só esse desenho. Mostra pra gente. Desafinado normalmente. Desafinado. E o tamborim, assim, de novo, porque tem o tamborim no inglês, que é aquela, parece um Tamborim, pandeiro, né? é panderola. Não tem nada a ver com tamborim. Panderola, é panderola. Então, esse tamborim que a gente chama de tamborim, Tamborim, como é que eu vou ter que tocar baixinho, porque é um instrumento assim, apesar dele ser pequenininho, é o instrumento mais barulhento e ele tem uma frequência, pra galera aí que entende aí de tímpano, vocês que são médicos, vão saber, ele dá uma coceira lá dentro do tímpano, mesmo você tocando sem protetor, é uma frequência que incomoda. E isso aqui, todos os instrumentos, você exposto a muitos decibéis, a gente fazendo show e caixa, não sei o que, todo mundo um dia vai perder um pouco da audição, mas se a gente não se proteger, com o tempo a gente perde mais rápido a audição. Você já comentou que ele toca batera, né? E que ele já perdeu grande parte da audição. Você perdeu a audição? Já fez teste? No dia já fiz alguma vez audiometria. O direito, assim, tinha um prato que a gente usava na parede, que era um prato que toda vez, até o Evandro trabalhava com a gente nessa época, um peixe grandão, que dava umas pancadas, toda vez que dava uma porrada nesse prato, dava uma coceirinha assim no ouvido direito. Você usava protetor? Não, era na grosseria total. E hoje aí, você usa? Uso direto, cara. E aí, hoje, esse prato, esse peixe, um china, né? Teve um dia que dei a porrada, parou de dar a coceirinha. Eu falei, algum problema deu, né? Então, assim, tem uma perda lá, naquelas frequências mais agudas, assim. Mas, assim, eu mixo em casa, uso o software de gravação e não fica desbalanceado um canal do outro, esquerdo ou direito. É porque tem a sensibilidade ali para equilibrar. Mas você está mostrando o tamborim pra Então. gente? A gente já viu aqui no curso alguns instrumentos que têm a pele de couro Sim. e outros de pele sintética, né? O Isso. tamborim, ele é um instrumento com a pele de couro ou sintética? Então, o de couro eu acabei não trazendo. O de couro, ele funciona mais numa roda de samba. Eu vou tocar com o dedo aqui. E assim, o tamborim, quando ele é tocado em naipe, é todo mundo junto, não tem um cara fazer um desenho diferente do outro. Todo mundo fazendo o mesmo desenho e como se fosse uma coreografia. Assim, tem lugares que você pode tocar assim, ó, e não importa. Tem gente que vai, o diretor escola de samba mesmo, o cara onde for mais fácil. Mas no monobloco a gente faz questão de não, a digitação tem que ser igual para todo mundo. Precisão. Você olhar ali o naipe de lá, tem que estar todo mundo virando juntinho. Além de ser lindo de ver, cara, tudo sincronizado. Uma coreografia, né? Como se fosse uma coreografia. Porque, assim, qualquer instrumento de percussão que toca pendurado ou ele aqui, o teu corpo inteiro tem que estar trabalhando, cara. Você tem que estar ali, sacou? É o corpo inteiro. E, assim, a percussão, o ritmo em geral, qualquer instrumento rítmico é feito para quê? Para as pessoas dançarem. A gente é que faz o povo dançar.
A gente se diverte tocando, mas quem está dançando se diverte mais ainda. Então claro. aí volta, né? Aí você não sabe de onde que veio o negócio. A gente começou, mas a volta da alegria do público. Tanto é que no carnaval a gente está mortaço, sobe no palco, a galera sacudindo, o cansaço acaba na hora. E aí eu vou te perguntar, obviamente, um pouquinho mais das questões técnicas como professor, mas aí eu vou voltar aqui para Manu como aluna, né? Então você chegou lá, voltando, né? Lá de Maceió, chegou no Rio de Janeiro, aí te indicaram, vou batucar. E você viu os instrumentos da batucada e de alguma forma, eu sei que hoje em dia você toca tudo, mas como é que foi aprender o tamborim? Foi um instrumento que te atraiu? Quais são os pontos que você diria como aluna, para aquele aluno que está assistindo pela primeira vez nosso curso, que eventualmente hesitando, eu acho que quero tocar, mas o tamborim é muito difícil porque é muito rápido. O que você aponta, dicas e qual a dificuldade que você passou para aprender o tamborim, que você toca muito bem hoje? Eu nem sei explicar como que eu escolhi o tamborim. Eu acho que foi mais o tamborim que me escolheu, né? Porque quando a gente entrava na oficina do monobloco, a gente passava ali algumas aulas circulando pelos instrumentos, né? Então a gente experimentava um pouquinho cada instrumento. E eu não sei, eu me apaixonei por esse negocinho, essa latinha de goiabada aí. Era o mais barato, foi na Rua da Carioca, era o mais barato para comprar, dá para botar na... Mais barato, menorzinho, dá para levar tudo. Mas o mais barulhento, né? Mas olha só, como o papel do som ter fazer analogias, o tamborim é o anti-inflamatório. Ninguém quer ter dor, é barato, todo mundo compra, todo mundo vai sem prescrição médica, mas pode fazer muita lesão. Então, inflama muito, inflama, é o rei da tendinite. Dizem até que para tocar tamborim no futuro vai ter que ter porte de arma, porque isso aqui pode fazer uma lesão no ouvido dos outros e uma bagunça na bateria, mas já a gente vai voltar para a função do tamborim. Tecnicamente, Manu, você teve dificuldade de pegar essa sincronicidade, que o Sidão vai falar como professor, o que é que ele vê como a dificuldade da maior parte dos alunos, mas fala você, como é que você aprendeu? Como é que você chegou e quais foram as dificuldades de treinar em casa, etc? O tamborim, o Sidon vai falar, mas assim, eu acho, assim, depois da caixa, que é o instrumento que eu mais tenho dificuldade, eu acho que é o instrumento tecnicamente mais difícil. Assim, né? Porque você utiliza as duas mãos, você tem uma coisa de você... Tem que estar leve para fazer. No começo, a gente fica muito dura para fazer o movimento, até o jeito de pegar no instrumento. Mas assim, eu virei meio neurótica. Eu tinha um tamborinzinho de tela, né, que ele vai mostrar, que é um tamborim para a gente treinar em casa, para os vizinhos não quererem te expulsar do prédio. E eu estourei o meu tamborim de tela de tanto ensaiar em casa, né? Para quem conhece a Manu, sabe que ela é ultramaratonista, faz yoga, tudo que ela faz é assim, com muita dedicação, né? E foi muito louco, porque quando a gente entrava, né, já tinha umas gravações e tal, e eu ficava ouvindo o repertório da turma 2 e ensaiando o repertório turma 2 é avançada, turma 2, né? Que era a turma avançada. E assim, é um instrumento que eu não acho que é fácil, mas eu tive uma certa facilidade realmente com o instrumento. Que bom. Então a gente proporcional à sua dedicação, né? A facilidade é proporcional à dedicação. Claro. Então, aí agora a gente vai fazer uma mini simulação, óbvio que a gente tem aqui pouco tempo, e o objetivo não é dar uma aula, um curso de tamborim, é a introdução e eventualmente os alunos interessados vão entrar em contato, a gente vai deixar por aqui os links para entrar em contato com o Sidon. Então, o Sidon que dá aulas, você vai falar um pouquinho sobre como você está dando aula, através do monobloco ou individuais, mas antes disso, se fosse hoje a primeira aula, eu estou chegando aqui, você trouxe o tamborim? Trouxe. Tá. Então, você vai me dizer aqui, Manu já sabe, o que você me orienta, como é que eu vou pegar no tamborim, como é que eu seguro? Primeira coisa, segurar. Uma coisa que a gente não vai ter aula sentada, vai ter que ser em pé, mas aí a câmera está enquadrada aqui, a gente vai ter que parar, vamos fingir que a gente está em pé. Não, daqui a pouco a gente vai ficar em pé para tocar, mas nesse momento. Tá, então, primeira coisa, só um último detalhezinho que eu acabei falando outra coisa, desviei o assunto, do tamborim de nylon, do couro e de tela. Então, esse aqui para tocar em naipe, que é essa frequência aqui bem instaladinha. O de couro geralmente funciona numa roda de samba, e geralmente na roda de samba é 1 ou 2 no máximo, que fica como se fosse uma conversa, como tem aquele pandeiro de partido alto, que a galera fica...
fica uma conversa entre os pandeiros e o tamborim. Dentro de uma roda de samba é uma função completamente diferente do que no naipe de uma escola de samba, de um bloco. A gente teve aula com o Lucas, né, falando sobre a cuíca, Sim. e ele mostrou a diferença de condução e comentários. Sim. Numa roda de samba seria o de coro, faria comentários? Ou... Comentário, ele fica como se fosse... Ele tem uma liberdade como se fosse o repique na batucada, um repique mais central. mais não solto. central, não a galera ali pé de boi, né? A galera que tem que ficar ali só Condução. tem que ficar ali. É o repique central, que é ali estrela. Mas na roda de samba ele tá ali conversando com a voz, tá fazendo comentário. Isso. Para, toma um gole da cerveja, não sei o quê, toca mais um pouquinho. Até tem muita, assim, gravação, né? Tem coisa de tocar com o dedo, né? E na roda de samba, usa aqui o dedinho aqui embaixo. Então, usa esse... Aqui não dá para ver, mas no coro você tem tom, você muda o tom. Abafando aqui embaixo, você muda o tom do coro aqui. Aí a gente, chegando já na sua pergunta, primeira coisa, segurar um instrumento. Aqui o hang loose, né? A galera do surf. Aí os 3 dedos de dentro aqui por dentro da lata. E o de fora assim. E tem muita gente que reclama, porque não sei o que, demora. Esse dedinho aqui eu comparo com quando você vai para capoeira e tem que equilibrar o berimbau só aqui. Chega uma hora que fica dormente esse dedo, o berimbau cai. Tem que fazer um certo calo nesse dedinho quando você segura assim. Eu até perdi o meu, acabou de todo um ano sem tocar, né? No carnaval esse calo chega a ficar em carne viva. Mas tem gente que segura assim, né? Fechando aqui. Mas eu acho que aí você acaba fechando muito aqui. Eu aqui acho pior para a articulação do punho. Isso, aqui eu acho. Tem gente que segura com 2 dedos fora, tem gente que só com um dedo dentro aqui, ó. 2, vai fazendo aqui, para descansar. O Júnior, hoje em dia, toca assim, ou com 2. Né? Então o tamanho da mão a minha mão é pequenininha, a minha né? tamanho da tua, é pequena também. Então você sugere, quer dizer... Aqui o hang loose eu acho que fisicamente é onde a gente tem mais equilíbrio aqui do peso. E assim, o instrumento, o tamborim, esse da técnica dessa rodada aqui, diferente da caixa, do surdo, do repique, todos esses instrumentos, a gravidade está a nosso favor. Tá aqui, ó, tu tá tocando aqui, pá, subiu, o braço caiu. No tamborim, ele é antigravitacional, né? Porque você tem que, aqui, ó, isso aqui é antigravitacional, você tem que fazer essa rodada. Mas a rodada que é o grande, sabe, porque tem lugar que nem roda. Mas a rodada é que é o grande lance. Mas voltando aqui a sua pergunta, então, primeira coisa, segurar aqui, hang loose, aqui relaxado, uma coisa que eu vi um fisioterapeuta falando isso aqui, de abrir espaço aqui entre a orelha e o ombro, sabe? Você, normalmente com esse negócio de ser antigravitacional, você vai compensando aqui, né? Sim. Vai cansando, tu vai subindo, daqui a pouco a orelha está colada no ombro. Então você tem que ter essa consciência física, você que mexe com o corpo, trabalha yoga direto, é uma coisa que você já tem isso natural. Mas o cara que é todo durão, chega lá para ter aula, o cara não sabe... É tenso, né? É tenso, então, mas a primeira coisa é o relaxamento mental. Tá, só no intervalo, a Darlene gravou aqui com a gente o repique, Sim. e ela, por ser professora de educação física, falou sobre a importância da postura. Isso que está dizendo, né? Exatamente. Então, nós estamos e sentados o conhecimento aqui. do teu corpo ali, você saber, peraí, eu estou mais pesando aqui em cima da perna, estou aqui torto. Então, para evitar lesões, pelo menos nesse início que você está aprendendo, você tem uma postura, você falou, tocar em pé. E a lesão. Com a postura, hang loose aqui. Hang loose e aqui, ó, finge que a gente está em pé. Tá aqui, ó, é o que eu costumo falar, primeira aula. Deixa aqui, ó, o tamborim rente ao corpo. Subiu, você tem o peso que ele está aqui, tem que ser o mesmo que ele está aqui embaixo. Tá. Porque você não pode deixar ele mais pesado aqui e subir o ombro. Subiu. Tá. Aí tá aqui a baqueta. Eu ia perguntar sobre a baqueta, porque a gente vê para vender algumas baquetas que tem um chuveirinho assim. Isso. E essa é uma baqueta diferente. A single, a gente usa essa diferença? single. Essa aqui foi como a gente aprendeu, né? Mestre Odilon, né? Que os meninos devem ter falado dele, que é um mestre pra gente. A gente aprendeu com ele aquela velha história. Quem me ensinou sabia, né? Então, o Odilon, ele ensinou assim. Ele fala, quem toca essa baqueta, toca com qualquer uma. Aquelas outras, chuveirinho, tem umas curtinhas, é mais fácil de tocar para tirar aquele som mais espalhado. Aqui tem que ser mais preciso. Precisão. Isso aqui, cara, a pegada que eu passo pra galera, que é a gente passando da mão que segura o tamborim para a mão que segura a baqueta. Tá? Aqui assim, ó, pega outra baqueta pra tu. Não, tem aqui. Pega a usa da mala. Então aqui, ó. Então. Aqui, ó, pá, não sei o que. Essa pegada é comum pra caixa, pra repique. Essa pegada aqui.
Tá? Isso aqui, como se eu estivesse quicando uma bola aqui, ó. Tchan, Tá. tchan. E o movimento do punho, ele é assim ou é assim? Não, então, Diagonal? isso é, na parte lá da técnica de batera, existe isso. E um insight que eu tive agora dando aula online, Ih, acertou o microfone. um insight que eu tive dando aula online, que assim, eu fui gravar os exemplos para os alunos, aí eu passo, ó, usa o pulso para tocar, tá? Não vou rodar. Então, vou pegar assim, para tocar um instrumento de ritmo, você tem que primeiro ter uma pulsação, em que pulsação a gente vai tocar. Então, vamos pegar essa pulsação e agrupar em 4 tempos. Eu já estou entrando aqui na parte da teoria. Então, vou dizer... A gente ia passar para isso depois, mas você pode adiantar já, Tá. se você Então, quiser vamos falar dizer, um pouco. pegar 4 tempos. Então, ok. 1, 2, 3, 4. Para cada pancadinha que eu tô aqui, a gente vai tocar 2 no tamborim. 1, 2, 3, 4. E usando só o pulso, ó. E eu vou, assim, vou usar a ponta da baqueta, que se eu usar aqui de chapa, vai ficar ensurdecedor para todo mundo aqui. Uhum. Então, ó. Então, para cada pancada eu vou dar 2. Para cada pancada aqui do pé, então, ó, tô marcando aqui, já que a gente não tem um metrônomo ou uma base musical para a gente tocar em cima. Então, uma coisa para o aluno, quando está começando, é o cara sacar essa regularidade. Você tem, o ritmo, você não pode ser uma coisa que acelera, porque quando, falando da dança, você está dançando, a não ser que seja dança contemporânea, que aí não tem uma pulsação, né? Você sobe, joga o pé, mas a dança normal, popular, tem que ter uma pulsação regular. Daqui a pouco a gente vai fazer a demonstração com o surdo, Sim. mas aqui se faz só uma palhinha do que a gente antecipou. Tá, então vamos chegar até aqui. Então, primeira coisa, sem rodar por enquanto. Então, ó, o cara, pô, beleza, pulsação, 2, 3, 4. Para cada um, eu vou tocar 2 usando só o pulso. 1, 2, 3, só o pulso, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Aí eu tive um insight, que é uma coisa até depois que a gente vai passar, que eu passo para eu uso o pulso relaxado, pá, quando eu estivesse quicando a bolinha. Mas aí quando eu fui filmei e me olhei tocando, tinha um cacuete que eu fazia que é de fazer isso aqui, ó, com o dedo. Na hora que a baqueta, você ganha essa aqui, ó. Que assim, o volume que você vai ter de som é proporcional ao curso que a baqueta fizer aqui. Você toca aqui baixinho, aqui, ó. Só que com essa mumunha aqui do dedinho, você aqui curtinho, tu consegue o mesmo volume do que se tocar aqui. Sacou? É isso. Então é isso, 2 por pulso. Você gasta menos energia, né? Exatamente, que a gente passa várias horas tocando. E uma coisa fundamental também é a gente alongar depois, antes e depois. Você espreguiçar, alongar, rodar aqui, porque para evitar inflamação. Eu já tive tendinite em um montão de lugar. Aí você levantou a deixa que eu queria para falar de alongamento e inflamação de articulações. Vocês, alunos de medicina, conhecem algumas doenças inflamatórias, mas eu queria que uma delas fosse apresentada pela Manu, que ela tem uma belíssima história para contar. A gente já volta para o tamborim. Tem a ver com o tamborim também, mas me conta aí, Manu. Fale sobre o que você entende de doença, de dor. Eu entendo um bocadinho aí de dor, né, Edu? Por quê? Conte pra gente. Conte. Porque tem isso tudo, e aí tem a cereja do bolo, que eu tenho uma doença reumática autoimune, né, que é a espondilite anquilosante, que vocês devem conhecer, e até que várias pessoas olham e falam, você não tem, e eu tenho, eu já senti muita dor, né, dor articular, né, basicamente dor articular, já tomei muito anti-inflamatório, graças a Deus hoje eu não tomo. Mas você falou uma coisa de alongar, e aí eu queria complementar um pouquinho, já entrando um pouquinho na minha área, que mais importante do que alongar é mobilizar, né? Assim, a gente tem mania de acordar e levantar e viver. As pessoas não têm o costume de mobilizar as articulações, né, Edu? E aí, assim, uma dica que eu dou é, além de alongar, você se preocupar em mobilizar mesmo. Assim, mobilizar a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, do punho. Muito mais do que alongar. Acho que o alongamento é até mais para depois. Porque você está muito aqui, a gente acaba ficando muito aqui, né? Fechado. Na minha ignorância, eu falo alongar, então, mas alongar. Entra isso aí tudo, de puxar, rodar. Sim, é como se escovar o dente de cada articulação. Né? Exatamente. Quando você mobiliza a articulação, né? Você melhora a hidratação da articulação, isso, né, Edu? Lubrificar ali. Me corrija se eu estiver errada. Então, eu falo muito essa questão do movimento, né? E aí, seja ele tocando um instrumento, ou seja, praticando uma atividade física, para quem tem alguma doença inflamatória, quanto mais parada você fica, pior, né? Tá. E conta um pouquinho pra gente, Manu. Obviamente, você tem o teu site,
Vale a pena conhecer o Instagram da Manu, que tem muitas dicas sobre saúde. Está aqui uma profissional de saúde que é de saúde mesmo, não de doença. Mas conta um pouquinho essa trajetória e que, para mim, que te conheço há alguns anos, foi uma virada. Você, de repente, começou, você já me contou essa história, mas acho que os alunos de medicina precisam ouvir, que como uma paciente profissional de saúde, de repente chegou e falou assim, eu tenho que dar uma virada. E o que você fez? Conta pra mim. A gente já volta para o tamborim, que faz parte dessa história. Claro. Então, eu descobri essa doença autoimune no meu final de faculdade, né? Foi até bem difícil de fazer diagnóstico, porque espondilite é um diagnóstico diferencial, né? Não é um diagnóstico comum de ser feito. E aí aquela coisa, final de faculdade, começar a trabalhar e a gente vai levando a vida e vai se esquecendo da gente, né? Isso é uma coisa que eu venho falando muito. E depois de uns 3, 4 anos ali, me acendeu uma luz vermelha, que foi justamente assim, eu tinha engordado, eu estava sedentária, eu estava passando por um processo muito ruim, até mentalmente. E aí me acendeu uma luz, falei, opa, não, calma aí, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? E aí foi quando eu falo que eu dei um choque de ordem na minha vida. Como é que foi isso? Que foi quando eu entrei para yoga. Eu tinha um amigo que dividia apartamento comigo, que ele falou, não, vamos para yoga, super me incentivou, foi quando eu entrei na yoga, e assim, foi tudo de uma vez, eu entrei na yoga, eu mudei de médico, eu entrei na terapia, eu comecei a correr, foi tudo junto, porque comigo é assim, é tudo ou nada. Você já estava batucando ou não? Já estava batucando, quando eu entrei no monobloco, não sei se você lembra, eu era mais cheinha, eu era mais troncudinha. Aí secou. E aí dei uma secada. E como é que foi, você falou que trocou de médico, a orientação obviamente a gente não precisa dizer quem é teu médico, sim, mas claro. a orientação do médico reumatologista, muitas vezes não é para evitar o trauma nas articulações, que o esporte poderia fazer mal, e hoje, pelo que eu sei, você faz ultramaratona. A primeira coisa que o médico, porque eu perguntei, né? Eu tenho alguma coisa que eu não posso fazer? Ele falou assim, você pode fazer tudo, menos correr. Foi a mesma coisa que dissesse assim, vai lá e dá uma corridinha. Aí você desafiou o teu médico. Desafiei o meu médico. E, na verdade, assim, quando eu falo que eu troquei de médico, é porque quando eu vim para o Rio, eu era acompanhada pelo meu médico de Maceió. Né? E aí, a minha ida para lá ficou cada vez menos frequente. E eu me abandonei um pouquinho também, porque a médica queria que eu tomasse imunobiológico e eu trabalhava com tuberculose na época, então era um dilema para mim, porque você sabe que um dos maiores riscos para quem faz biológico é a tuberculose, mas enfim, depois tudo mudou, né? E o que a gente estava falando mesmo? Aí você deu choque de ordem, começou a correr. E aí eu comecei a correr. E assim, pra mim, é o que eu falo pra muita gente que fala assim, mas meu médico disse que eu não posso. Eu falo assim, gente, a pessoa que mais te conhece é você, não é o seu médico. Então assim, eu acho que você, é aquilo que a gente falou da consciência corporal, né? Você tem que conhecer o seu corpo. Eu corro, mas se em algum momento eu sentir dor, e aí a gente tem que entender o que é a dor de estar machucando. E o que é uma dor porque você está fazendo um esforço que é normal, digamos, sentir dor, né? Então, assim, você tem que ter essa consciência do teu corpo. Hoje eu tenho consciência total do meu corpo. Eu sei qual que é a dor da minha doença e eu sei qual que é a dor que, sei lá, corri mais forte, estou com dor muscular porque eu corri mais forte, entendeu? Até agora, nesse evento novo aí da minha vida, que eu falei que estava com a dor nas costas, o pneumologista falou assim, não, mas essa dor, eu falei assim, não, relaxa, porque essa dor nas costas não é pulmonar, é da minha doença. Então, até isso, assim, a gente tem que ter essa consciência. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E o alerta que eu faço, principalmente para os alunos de medicina, de enfermagem, enfim, da área de saúde de um modo geral, cuidem primeiro de você, se priorizem, porque a gente só pode dar para o outro o que a gente faz por nós. E eu vejo muito hoje que a saúde dos profissionais de saúde está muito debilitada, tanto física quanto emocionalmente. Então, cuide de você para poder você cuidar do outro com muito mais qualidade. Que maravilha. Obrigado, Manu, pelo depoimento pessoal, mas, obviamente, a Manu tem muito orgulho da história dela e ela não só acredita, mas ela tem ajudado muita gente que tem não só doenças semelhantes, como as doenças reumatológicas, mas outras doenças crônicas. Mas saindo de doença para a saúde, que é o teu ponto forte,
o Sidom tem ajudado muita gente a recuperar a saúde física e mental. Dando aula mental em primeiro lugar. Isso aí, dando aula de tamborim. É uma diversão estar ao lado desse cara. Esse cara é bem-humorado, alto astral, e tem muito para conversar. Então a gente vai passar agora para, antes de a gente passar para a parte de demonstração, que a gente vai ficar na postura certa, vocês dois vão tocar. Eu queria que você apresentasse o tamborim de tela pra gente. O que é um tamborim de tela? Só que uma coisa aqui que a Manu falou, assim, profissional de saúde, a gente vê que assim, a gente toca muito show, formatura e orem, ou jogos jurídicos, e a gente viu que assim, no orem, nas Olimpíadas de Medicina, é onde a galera fica mais louca. Não sei se é porque tem acesso aos produtos, não sei, mas ou porque assim, sabe que quando entrar da residência e depois na profissão, acabou aquela loucura, quer dizer, vai ser uma loucura de outra forma, né? Mas assim, uma entrega, o cara para ser médico é uma entrega, ainda mais se o cara for, sei lá, pediatra, obstetra, essas coisas, o cara não tem vida, né? E foi o que a Manu falou, se você não priorizar e botasse um limite, sim, a minha terapeuta, de psicoterapeuta, tem hora que ela fala, cara, não vou te atender essa semana eu vou dar um tempo, senão você tá ali, você entra naquele ciclo ali, como é que você vai cuidar do outro, né? Se você, exatamente isso. E a gente tem uma cultura aqui, né? Acho que por ser subdesenvolvido, né? E assim, pelo que a gente tem acompanhado aí nas notícias, tão cedo a gente não vai deixar de ser subdesenvolvido, né? Que é uma coisa cultural, né? A gente não a indústria não é da saúde, é da doença, né? Mas aí entrando na questão do aluno e do autocuidado que você trouxe, e esse alerta, né, que é verdade, não só o Estudante de Medicina, mas algumas faculdades, é uma opinião pessoal que sou professor da UFRJ, o curso de Medicina é um curso muito tenso, de Direito, e alguns outros cursos que são mais pesados, eles requerem válvulas de escape. E a válvula de escape com frequência são as drogas, o álcool, etc. E aqui não vem nenhum comentário moralista. E sim, é possível, não só como estudante, mas como profissional, ter o seu momento de relaxamento. E a música, certamente, as artes, é uma forma de relaxar e de integrar com outras pessoas. Então, essa parte do álcool, das drogas, no mundo musical também. A gente tem várias histórias de cara que se perderam aí com pó, com álcool, perderam tudo, perderam família. É uma coisa que acontece também. Sem dúvida. Dependência química é um problema. A gente, infelizmente, não é o tema de hoje, mas é algo que a gente não pode fugir. E no Sonté, no Jaleco, nas aulas, a gente está comprometido com a resolução e promoção de saúde, principalmente em temas que são delicados. Se a gente não falar sobre os temas delicados, a gente não vai avançar nunca. Mas falando agora sobre um tema muito agradável, que é tocar em conjunto. Sim. Você já falou, diferente de outros instrumentos, que tocando em grupo, o tamborim precisa que todo mundo toque alinhado, junto e entendendo os desenhos, né? Isso é a nossa visão, tá? Isso aqui eu estou dizendo que é a verdade absoluta, é a nossa visão, é a linha que a gente segue, né? Mas eu creio que para as bossas, na escola de samba, né? Quando a gente tem o Gabriel que falou dos surdos, a importância das bossas, que são arranjos específicos para cada ano, em geral, na escola de samba. Mas sem entrar em tantos detalhes técnicos, como é que é, Sidom, você está com um grupo de alunos e você passar o dever de casa para eles, porque os alunos de medicina são dedicados. Eu sei, para chegar lá, só para passar a faculdade tem que ser dedicado, depois lá piora, né, quando entra. E alguns que estão nos assistindo aqui, talvez queiram aprender o tamborim, né, individualmente ou em grupo. Como é que é a tua mensagem em relação a tempo de dedicação e entrando agora na parte mais técnica, teórica do tamborim? A gente esteve aqui com o Gabriel mostrando que o surdo é um instrumento de marcação, que toca em poucas notas. Se a gente pegar em compassos 16 notas, o surdo vai tocar 4 vezes, né? Depende, obviamente, do ritmo. E o tamborim vai tocar, eventualmente, a 16. Isso. Fala um pouquinho o quanto que isso é importante, tocando tantas notas, com tanta gente, matematicamente, a probabilidade de ter um erro de imprecisão é muito grande. Fala um pouquinho agora entrando na função do tamborim na batucada. Então, o tamborim tem que é a parte mais legal, quando entra o carreteiro, né, que é esse ritmo aqui. Difícil tocar. Não, é gostosinho. É que enquanto o surdo toca uma nota, a gente toca 4. Então, exatamente. Como é que ficou o som aí?
Vamos. Tá. O volume... Esse problema é sempre, eu tenho esse problema de ser barulhento, cara. Desde os 15 anos de idade, essa reclamação não é novidade. Aliás, um parênteses só. Eu tenho uma grande amiga, Márcia Laranjeira, que é jornalista, hoje mora em Portugal, e que conta o seguinte, que ela morava ali em Botafogo e tinha um vizinho que ficava batucando o tempo todo, fazendo barulho. Vocês podem imaginar quem era, né? Esse problema. E agora eu moro no meio do mato, em Guapi, dentro de uma reserva, e a bateria fica montada na sala. Então eu tô tendo que aprender a tocar baixo, que é os passarinhos que ela... É isso que eu ia falar. Aí eu tenho que tocar na dinâmica do passarinho. Senão daqui a pouco o Ibama vai reclamar. Vai, eu vou ser multado pelo Ibama. Você sabe que esse negócio de passar... Ai, é um assunto totalmente off-topic. Não, deixa eu falar. Aqui não tem censura. Não, mas... porque esse negócio do passarinho, o Lenine uma vez aproveitou um som de passarinho para a gravação dele. Tipo, o passarinho tava lá, aleatório. Pode ser lá, ele tem uma casa em Arara que ele gravou de lá e é isso. Se for uma britadeira não fica legal, né? Vazando no microfone, mas um passarinho vai ser legal. Passarinho ganhou o ECAD? Não, né? Não, mas se pegar vai se ferrou. Maritaca que passa só em bando, né, cara? Já viu o ECAD que vai pagar para maritaca. Direitos autorais é outro tema aqui que a gente vai falar. Mas vamos lá, tamborim. Você não mostrou o tamborim de tela e depois ele vai passar ali para os ritmos. Tá, então, o tamborim de tela foi uma invenção aí, não sei de quem, que isso aqui, ó, você pode, ó, ele não incomoda, você pode... Para quem sofre de insônia, ó, em vez de tomar remédio, vai estudar tamborim desde da manhã, aqui, ó. Não, eu nunca fiz isso não. Graças a Deus Isso eu aqui não insônia. não incomoda, isso aqui eu dou aula. A Manu acabou de falar, eu tenho memória relativamente boa, ela acabou de falar que estourou um tamborim de tela de tanto tocar, né? Assim, tem até uma história interessante que o Bruno, do Empolga, né? Ele fazia... Manu chegou a fazer no Casa Grande ou já entrou na Baden Powell? Não, já entrei na Baden Powell. O Bruninho, filhote. O Bruno lá do Empolga, ele chegava sempre muito estressado, né? Bruno e Léo, gêmeos. O Léo é pro repique e o Bruno pro tamborim. Ele chegava muito tenso sempre e tal. Aí um dia eu falei para ele trabalhava no escritório de advocacia, eu sei o estresse, que é o nível que minha filha, de 25, hoje trabalha no escritório grande, eu vejo como rala 100 horas, fim de semana, é ralação intensa. E o Bruno chegou com essa pegada de estresse. Aí um dia eu virei e ele não conseguia estudar, tava sempre uma desculpa, né, para não estudar. Aí um dia eu virei e falei, cara, pega assim, bota a foto do teu chefe, cara, na pele, cara, e bate com todo o ódio do mundo. Cara, o Bruno virou um dos melhores da turma depois dessa pequena dica, porque assim, eu tenho uma teoria, se o aluno não aprender a tocar, porque o professor não soube ensinar direito, você tem que achar o caminho ali. Porque tem gente que chega ali, quer ficar falando da vida, não sei o quê, mas assim, a dedicação... é proporcional, o que ele está falando com a Manu, é proporcional ao que você vai tocar. Quantas horas você tem para se dedicar? E a disciplina. É muito melhor você pegar o tamborim 10 minutos por dia, com foco, o que tem que fazer? Aqui pega o vídeo, olha, pum, do que você pegar um dia 2 horas e ficar o resto da semana, e inflamou aqui as articulações. Uma história de um aluno também, que, cara, nunca tocava, aí um dia teve um workshop de tamborim, não sei onde, num estúdio de um outro bloco, ela foi e tocou 5 horas de tamborim. Chegou na oficina lá, cara, tava toda inflamada, nunca mais pegou no tamborim. Ela passou pro chocalho, era a menina que malhava pesado, fazia musculação, ela tinha uma carcaça maneira, mas, cara, aqui não é força, né? É outro condicionamento. Então fica a dica para o aluno de faculdade de medicina, que deve ter um professor que ele gosta menos, né? Então bota a foto, método Bruninho. Não deve ser o Edu. O professor não deve ser o Edu. Só não pode ser do Edu. Bota a foto daquele professor e fica lá. Vai, mete a mão. É isso. Pessoal, porque assim, na música, o sentimento ódio é um sentimento horrível você sentir, né? Mas na música você pode canalizar teu ódio no instrumento. Então é uma válvula de escape. Como então, na corrida, né? Vai endorfina, né? No ódio. Então a gente vai agora passar para a demonstração, né? Que a gente vai ouvir aqui, ter a oportunidade de ouvir tamborim das Mulheres de Chico com Manu, tamborim do monobloco com Sidom. E eu vou fazer aqui, tentar não atrapalhar com uma marcação, um surdinho. E lembrando, que eu vou fazer mais uma vez, a gente falou sobre esse assunto em algumas aulas, a diferença entre um instrumento de marcação e um instrumento de condução, e estamos falando de um instrumento basicamente de condução. Condução e também o tamborim, além da condução, que é o que a caixa faz, o chocalho faz, que é você fazer um ritmo constante, né? Que é o carreteiro. Tá? Isso aqui ele está conduzindo. Então vamos lá, galera, conduzindo, vamos por aqui, ó. O tamborim também ele faz desenhos, ele faz comentários, faz frases, que é essas que são a instigação da galera. Ainda mais quem não estuda,
o cara que, assim, tem 5 que estão fazendo os desenhos legais e tem 25 que não fazem. O que eles fazem na hora que vem o desenho que eles não sabem? Eles querem arriscar ali, e esse aqui é o problema. Aí os 5 que tocam o desenho carregam os outros 25 nas costas, só que aí o maestro ouve aquela... Fica uma merda, fala, cai o desenho. Isso aí cai o desenho, que ele tira da exibição. E mais uma vez a importância de tocar em grupo, a gente falou sobre isso na aula de liderança do Celso Alvim e Márcio Maranhão, e é importantíssimo que quando você se propõe a tocar um instrumento que requer esse nível de afinidade, de sincronia, que todo o grupo estude. Então isso tem muito a ver com o trabalho em equipe na área de saúde e medicina. Manu sabe um pouquinho. Antes da gente fazer a demonstração, uma última perguntinha aqui, que eu não posso perder a oportunidade. Manu é muito rica de assuntos. Pesquisa clínica, Manu, é algo que requer disciplina, algo que requer metodologia, padronização. Como é que é a tua experiência com pesquisa clínica? E conta pra gente como é que foi que você entrou nisso e quais seriam as dicas para os alunos de medicina que quiserem participar de estudos clínicos, ensaios clínicos. Agora, na época do Covid, que todo mundo ficou falando sobre ensaios randomizados, todo mundo virou especialista em epidemiologia. Então, fala um pouquinho. Sei. Como é que é a tua experiência? Então, eu entrei na pesquisa porque, na época que eu estava fazendo a residência no INCA, abri uma especialização em pesquisa clínica para enfermeiros. Eu fui da primeira turma, era uma turma piloto, eles queriam entender se ia funcionar, por uma demanda mesmo do INCA, né? Que o INCA mundialmente, inclusive, é um dos lugares mais procurados pela quantidade e diversidade de pacientes, né? Então, as indústrias, né, a gente está falando basicamente de pesquisa clínica, né? Ensaios clínicos com drogas experimentais. Então, o INCA é muito procurado com relação a isso. E foi aí que eu descobri um novo universo, né? E é uma área que tem o seu ônus e o seu bônus. Tem o ônus de ser praticamente um trabalho para o mundo corporativo, né? Porque você está lidando com exigências de indústria farmacêutica. E eu defendo muito a pesquisa clínica quando as pessoas falam, porque eu falo assim, gente, é um trabalho muito sério, porque a gente registra absolutamente tudo que o paciente, assim, a partir do momento que o paciente assina o termo de consentimento, tudo que acontece com ele é responsabilidade nossa. Então, se ele sair do hospital e for atropelado, a gente tem que prestar toda assistência, mesmo aquele fato não tendo nada a ver com o estudo em si. Então, né, a pesquisa clínica, você tem que seguir à risca tudo que está no protocolo, você tem que fazer tudo que o patrocinador pede. Por isso, quando vieram agora nesses estudos da vacina, eu infelizmente não pude trabalhar em nenhum estudo de Covid, nem de vacina, porque eu passei por um problema de saúde que não foi Covid. E eu não... Até hoje eu recebo várias propostas, mas eu ainda não, mesmo vacinada já, eu ainda não estou podendo muito me expor. Então... E qual seria a dica que você daria para os estudantes que estão nos vendo para entrar nessa área? Como é que eu aprendo pesquisa clínica? Como é que eu me torno um profissional de pesquisa clínica? Enfermeiros ou médicos? Eu acho que é você procurar dentro da sua instituição os profissionais que já trabalham nessa área, né? Gruda neles. E tem vários cursos também, não só de especialização, mas tem vários cursos de formação, né? Tem a Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica, que lá dentro tem vários cursos de formação que você pode se especializar na área. E também isso que eu falei, dentro das suas instituições, você procurar aqueles professores, aqueles profissionais que já atuam na área, né? Maravilha. Sidão, falando de drogas experimentais, vamos fazer uma pausa e ficar em pé para tentar experimentar uns sons aqui, que o Sidão é mestre em fazer desenhos. Então a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Daqui a pouco em pé vai ficar mais fácil de explicar. Uma marcação de surdo para ter uma condução. Acho que não só o samba, a gente vai tentar reproduzir outros ritmos para inspirar essas baterias universitárias que já estão fazendo um papel maravilhoso aí na medicina e em outras áreas. O surdo da marcação, uma condução, e o Sidão vai fazer alguns desenhos do jeito dele, não deixar ele à vontade. Vou combinar com a Manu umas palhaçadas aqui, a gente vai fazer. Porque assim, tem... É experimental. Não, aqui tem assim, o feijão com arroz, que é você tocar aqui. Beleza. Aí tem as palhaçadas, que a Manu gosta muito, que é aquelas coisas que são totalmente desnecessárias para a música. E tem as ratarias,
A rataria. O que é rataria? A rataria já é uma coisa que assim. O que é a rataria? A rataria, então, é uma Ele coisa que cria a gente envenena. A gente envenena É uma no rã. beiço? A gente dá a beiçada, vai ter a rataria. Então, pessoal, uma pausa curta, a gente vai se posicionar e vamos continuar essa brincadeira muito agradável e ver as capacidades do tamborim conduzido por Sidon Silva e Mano Rios. Então, pessoal, chegou a hora tão esperada em que a gente vai ouvir essas duas feras, Sidon Silva e Mano Rios, tocando pra gente o tamborim. A ideia aqui é mostrar a que nível a gente pode chegar, ou como a gente pode evoluir de um nível básico para um nível avançado após alguns anos de estudo, obviamente, né? Então, Sidon, mostra pra gente aí o que que a gente espera de um aluno após 1 ano, 2 anos de estudo. Vamos aos pouquinhos, começando Beleza. o básico. Beleza. Primeiro ano, cara, é isso. O cara tem que saber segurar o instrumento, tocar relaxado sempre. Isso aí é um pré-requisito. E a gente vai tocar um samba aqui, um andamentozinho moderado para lento. Samba lento. Tá, o samba lento, aí a gente vai ter alguns elementos. É o break, a subida 1, o carreteiro, teleco-teco. O break sempre é um break genérico que serve para começar, para acabar, para mudar de parte. Teleco-teco, aí esse sinal aqui, que o Manu leva muito bem, para voltar para o carreteiro e o final. Eu vou indicando aqui final, Tá. aí conto E 4. dá para aprender isso tudo em 1 ano? Dá, em uma semana. Se o cara for tipo a Manu, eu perdi um dia. Então vamos lá, vamos demonstrar. Perdi meia hora. Então É vamos que na hora ela se demonstrar. empolga, ela quer inventar bagulho e ferrou. Ela já quer pular, né? Ela quer tocar yoga, fazer yoga que é aquela, como é que é aquela que eu gosto, Posição. aquela que fica paradinha, e aí com o pé ela vai tocar o tamborim. Vamos lá, vamos lá. Sub-break 1. 1, 2, 3, foi. Subiu. Vai voltar. Um, dois, três, quatro. Final. Fica uma palhaçada, né? Passou no primeiro ano, ganhou ali a primeira estrelinha. E aí o que vocês apresentam no samba, que a gente vai falar de outros ritmos, para o ano 2, 3, como é que vai? O que vai mudando, cara, vai acelerando, né? Você vai ganhando velocidade, tocar mais solto e mais conteúdo. Tem mais breaks, mais desenhos. Então vai ser o Mega Ninja ou... Não, começa um ninja intermediário para Nem- nos semi- estimular semi- os alunos que Tá querem bom, aprender então, tamborim. break 4. Como é mesmo? Só o Tchum, tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá, 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 tchá. Então, vamos fazer... Peraí. Vou contar 4, já vai entrar no carreteiro direto. Aí eu conto 4, aí tcham, tcham, aí faz o break 4. Tá. Tá, aí para. Então, o que vai mudar? Que vai acelerar um pouquinho e vai ter um veneninho aqui diferente. Ok. Pode entrar direto sem fazer break, tá? Direto no carreteiro. 1, 2, 3, 4. O volume aqui na porta. Break 4. 1, 2, 3, 4. Final. 1, 2, 3, 4. Bonito, bonito. Aí já foram Já fica mais gostoso, né? mais 2 anos. Já dá aquela instigação, já Isso. instiga, né? Aí agora pode ser só Sidon, pode ser os dois que quiserem inventar aí uma bossa, sei lá,
Mão morta. Mão morta, Quer os fazer o sinais. break 5 com mão morta, como a gente faz? Um Ele tem feito, faz o 5, uma rodada do 5, outra do mão morta. Tchá, 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 tchá. Não, a gente fez... A gente fez antes aqui? Não, mas não emendou o outro, é emendado. Faz uma vez o 5, uma vez o mão morta. É ninja mesmo. Tá vindo o carro, tchacaracá, tchacaracá, tchacaracá. E esse é um diálogo típico de batuqueiro, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Beleza? Jura É que isso vocês vão aí. fazer isso tudo? Aqui Ó, agora? é do ligar do tchacaracá, vou ligar do tchacaracá e aí Vamos ver, né? a gente vai parar no 4. Original, né? Não, não era só uma morta. Hoje em dia a gente botou, ressuscitou o 5. Monoblock Show? Lá no Monoblock a gente tá fazendo show. Sulera, mulher, sulera, bora. Vamos lá. Então vamos lá. Então, ó, mesmo esquema, tá no carreteiro, pode ser nesse andamento que a gente estava aqui Com mesmo. algum Não break? precisa ser tão... Quer dizer, break- Não, direto. 1, 2, 3, foi. Baixinho, é baixinho. 5 com a porta. Vai no 4 fazer assim. 1, 2, 3, tá. Bora. Fazer de novo. Para no 4, faz o 5. 1, 2, 3, tá. Bora. Subiu. Uhul. Faz o bobinho. Vai! Final! Tá? Ah, moleque. Isso aí. Disseram que não ia ter Tá carnaval, ligado. né? Disseram que não ia ter carnaval. E tá Ai, fazendo meu Deus nosso do carnaval céu. aqui do Som T de Jaleco. Pessoal, agora a gente pode, para fechar, mostrar 2 exemplos de outros ritmos, Sim. que não o samba, que você... Bom, aí deixa vocês escolherem. São tantos ritmos. Tantos que a gente pode inventar um aqui agora. se quiser. Pode ser. Mostrando o que o tamborim pode fazer. Não, vamos fazer o funk. Funk 1. Tchum, 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 tchum. Levada 1 e 2. Aí eu vou contar e a gente vai pro carreteiro funk. Tá? Quer começar no funk? Para no 4. Não, faz o 1 na levada 1, conta o 4, carreteiro funk. Mas entrando no 2, né? Entra no funk 1 e vai pro 2. Isso, entra no 1 primeiro. Aí quando eu contar 4, vai pro funk 2. Tá, ok. 1, 2, 3, pá! E derrei. Para 2, 1. Atenção. 1, 2, 3, pá! 1. Barrataria. Pá. Aqui 1. Para o 4. 1, 2, 3, tá. 1. Para acabar. 1. Lembrou, hein? Ia fazer a palhaçadinha. Isso aí, pessoal. A gente está vendo como é importante o ensaio, a repetição. Né? Manu, quanto tempo você ia tocar? Um bom tempo, né? Então, após um ano, e rapidamente, igual andar de bicicleta. E aí, para encerrar, vamos o último ritmo, ou você quer mais 2? Como vocês que mandam. Você que não. Vamos fazer uma experiência aqui. Manu, que é um ritmo que você gosta de tocar, que não seja samba? Um pouquinho, opa, lembra? Quadrilha. Então, vamos coco, 2 ritmos para homenagear o Nordeste, coco e quadrilha. Nós 3, né? Ela é a primeira. Vamos ver se vai sair a quadrilha. Então Uma lá, quadrilha. quadrilha. Então, pronto, tá rapidinho, rapaz. Tá estigada essa garota. E já vai quadrilha acelerada. Acelerada. Calor. Tum, 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 tum,
dois, três, já. É, bebê. Hoje sonhei que tava em Moscou. Cantando pagode, Trozado esse cara aí. Olha esses improvisos malucos assim também. É isso aí, tem que pensar rápido. Para tocar tamborim, que às vezes vem um negócio que a gente chama que Kardec começa vendo os arranjos kardecistas. E a gente, o cara que toca tamborim tem que ter essa resposta rápida. E tem aqueles que fica meio goiaba, já era. Vai passar. E tem coisas que a gente faz que só acontece uma vez no baile inteiro, uma vez. Se dançou, já era. Foi, né? Então, por isso que tem essa instigação, tem que estar ali ligado ali. Tem essa coisa do trabalho em equipe, né? Que a gente se comunica muito pelo olhar, né? A gente tá ali tocando e ele olha, tipo, se liga aí. Ele, às vezes, mesmo sem falar nada, ele só fala assim. Dá uma beiçada, dá uma beiçada. As mãos estão ocupadas, não tem como sinalizar. É, isso aí. Não, que tem coisas que estão combinadas, que estão ensaiadas. Mas, cara, a gente tá na rua, naquela catarse ali, tem coisas que vêm na hora. Tem coisa que tem, a gente sabe a galera assim, eu sempre falei, eu confio na minha galera. Mas tem sempre uma mula manca para atrapalhar, né? Trabalho de equipe, pessoal. Mais um exemplo que a gente teve aqui vários, como é que é importante trabalhar, ensaiar, estudar. E querem encerrar com o quê? Qual o ritmo que vai ser? Fala aí, Manu. Vai ser o coco? Coquinho. Aí tu vai fazer fade no bagulho, não? Não, vamos lá, coco. A gente... Eu nem lembro como é que é. Tá. Não, Eu faço uma chamadinha, uma entrada aqui. Pra bá. Faça então. Pra bá. Pra bá. Bater no banho. Pá. Vamos aí. 1, 2, 3, pá. Voltou. 1. Vai acabar. 1, 2, 3, 4. Pra bá. Aê. Pessoal, é nesse clima de coco e não de carnaval que a gente vai encerrar essa aula magnífica, agradecendo aí Sidon Silva, Mano Rios, estimulando a você, aluno do Jaleco. Isso aí. Então, estimulando você, aluno do Jaleco, a entrar nesse mundo da batucada e, quem sabe, tocar um tamborim com o Sidon Silva. A gente vai deixar mais tarde aqui as conexões, como é que você faz para se inscrever nas aulas do Sidon no Monobloco. E também não podemos deixar de homenagear, vamos encerrar com as imagens desses tamborecos aqui. Mulheres de Chico, e o teu aí, Sidon, e Monobloco. Então, união dos dois blocos, Nosso blocos. Padrinho. Nosso painho. Dois blocos tradicionais do Rio de Janeiro e você pode aprender batucada e tamborim. Muito obrigado.